Olá, seja bem-vindo, pensador da física, ao PH da Física. Estamos numa resolução do Enem 2023, uma prova que acabou de acontecer. Você vai ver a resolução da questão 92 da prova amarela, que falava um pouquinho sobre espectro eletromagnético, falava um pouquinho sobre cores e outras coisas, e envolvia também o entendimento de algumas questões do cotidiano, as questões associadas a DVD no cotidiano. Não deixa de compartilhar esse vídeo e considera deixar o teu like e entrar no grupo da nossa mentoria de ensino de física para os vestibulares que acontecerão neste ano. É uma mentoria que vai falar, que vai levar você a gabaritar, quem sabe, a prova de física, e física não ser um problema para você no vestibular. Tá entrando a resolução e não esquece que na sequência da resolução sempre tem uma aulinha para te ajudar de forma a entender os processos físicos envolvidos e também se preparando para os vestibulares. Está entrando para você agora. A questão 92 da prova amarela dizia o seguinte: informações digitais, dados, são gravados em discos ópticos, como CD e DVD, na forma de cavidades microscópicas. A gravação e a leitura óptica dessas informações são realizadas por um laser, fonte de luz monocromática. Quanto menores as dimensões dessas cavidades, mais dados são armazenados na mesma área do disco. O fator limitante para a leitura de dados é o espalhamento da luz pelo efeito de difração. O fenômeno que ocorre quando a luz atravessa um obstáculo com dimensões da ordem do seu comprimento de onda. Essa limitação motivou o desenvolvimento de lasers com emissões em menores comprimentos de onda, possibilitando armazenar e ler dados em cavidades cada vez menores. Em qual região espectral se situa o comprimento de onda do laser que otimiza o armazenamento e a leitura de dados em discos de uma mesma área? Note que as respostas você tem violeta, azul, verde, vermelho e infravermelho. Estamos falando aqui de uma onda eletromagnética. Então, com aquela ideia de aproveitar a resolução para que a gente estude um pouquinho, estamos falando de onda eletromagnética. Uma onda eletromagnética difere de uma onda mecânica como o som, da questão anterior, em que uma onda eletromagnética, ela se propaga no meio material? Sim, se propaga no meio material, mas ela também se propaga no vácuo, algo que as ondas mecânicas não fazem. Um grande exemplo de luz, de onda eletromagnética, é a luz. A luz é uma onda eletromagnética que é um tipo de onda transversal, aquela que oscila numa direção e se propaga na outra. Lembra que quando você pensar em luz, você pode pensar em cor, porque tudo isso, luz, cor, é uma onda eletromagnética que tem frequência, que tem comprimento de onda e que tem uma velocidade. No caso, a velocidade a gente chama de c, porque é a velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Dito isso, a gente tem que pensar no espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético, a gente vai pensar na região mais do visível, na região onde tem cor. Então veja, nós temos o vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então aqui em cima eu tenho o vermelho. Logo, acima do vermelho, eu só posso ter o infravermelho. Infravermelho. E se aqui embaixo eu tenho o violeta, logo abaixo, que é a violeta, logo abaixo eu terei o quê? O ultravioleta. Ultravioleta. Então, infravermelho e ultravioleta. Lembra que o infravermelho está associado ao calor e o ultravioleta está associado à coloração que a pele tem
quando submetida a esse tipo de raio, porque ela reage com a melanina. Ela é o tipo de onda associado àqueles cânceres de pele. Então, se a gente lembrar que uma onda, ela aumenta a sua energia de forma diretamente proporcional à frequência, a frequência dessa onda está crescendo na direção do ultravioleta. Então, nessa direção, a frequência aumenta. Mas se a frequência aumenta nessa direção acontece algo ao contrário com o comprimento de onda. O comprimento de onda diminui. Exatamente, eles são inversamente proporcionais. Isso significa que dentre as opções que nós temos de infravermelho a violeta é aquela que tem o menor comprimento de onda. É aquela que, tendo o menor comprimento de onda, está associada à possibilidade de armazenamento de mais dados. Logo, a resposta a essa alternativa é a resposta A, violeta. É aonde nós temos o menor comprimento de onda. E se eu sou você, eu não saio desse vídeo de jeito nenhum, porque vai entrar agora uma explicação relativa a esta questão. A gente vai falar de espectro eletromagnético, vai falar de diferentes tipos de luzes, de ondas eletromagnéticas. Você vai adorar. Fica de olho que está entrando para você agora. Vamos aproveitar a oportunidade de falar um pouquinho da difração. Temos aqui um laser point, temos aqui uma abertura muito pequena, e o anteparo, um lugar onde a luz vai bater e vai formar algum tipo de imagem. Veja, quando eu ligo o laser point, você vê a imagem formada. Note que se eu diminuo bastante aqui a nossa abertura, muda o formato da imagem. E se eu mexo aqui no comprimento de onda, indo para o violeta, onde eu tenho menor do comprimento de onda, veja que eu tenho mais, em comparação ao vermelho, muito mais círculos concêntricos formados, ou seja, eu estou com um comprimento de onda muito próximo do tamanho desta abertura aqui. Isso configura difração e eu posso colocar um número maior de informações neste lugar. É assim que funciona o DVD, é assim que funciona o CD que citamos na questão do Enem. E aproveitando essa oportunidade para falar um pouquinho mais de cores, este é o disco de Newton. Veja, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. O que acontece com esse disco quando eu coloco ele para girar? Se paulatinamente nós formos aumentando a rotação, vai começar a acontecer a partir de uma certa velocidade angular, algo que no dia a dia nós chamamos de misturou as cores. O nome técnico de misturou as cores é superposição das ondas, uma onda sobre a outra. Mas o misturou as cores dá para a gente ter uma ideia, e cada vez que eu vou aumentando um pouquinho essa velocidade, você vê essa mistura acontecendo no disco, até que eu atinjo uma certa velocidade. O que nós temos? A luz branca. A luz branca é uma luz policromática, que é a somatória de todas as cores. Cada cor é uma luz monocromática e tem seu comprimento e sua frequência definidas. Esse é o experimento do disco de Newton que ajuda a gente a entender a formação das cores. E como nós dissemos, a luz é uma onda eletromagnética. E o que você está vendo aí é uma simulação que é um modelinho de uma onda eletromagnética. Aqui no B, que é o nosso eixo Y, nós temos o campo magnético. E aqui a gente tem no outro eixo o E, que é o campo elétrico, que são perpendiculares entre si. Por isso que essa onda é chamada de onda eletromagnética. Eu posso mexer na frequência dessa onda, veja.
ela está oscilando cada vez mais. E na medida em que eu aumento a frequência, eu diminuo o comprimento de onda. Se eu diminuo a frequência, eu aumento o comprimento de onda. Então este é o modelo de uma onda eletromagnética. E a gente não pode esquecer que tudo isso está dentro de algo que a gente chama de espectro eletromagnético. Veja que aqui, nos maiores comprimentos de onda e nas menores frequências, nós temos as ondas de rádio, seguido de micro-ondas, onde você tem um celular. E na medida que eu avanço, eu vou aumentando a frequência e diminuindo o comprimento de onda infravermelha, que o visível, aliás, nós só enxergamos esse pequeno pedaço aqui, que são das cores. Ultravioleta, que está ligado à produção de vitamina D no nosso organismo, aumentando cada vez mais a frequência, temos o raio-x, depois temos o raio gama, e até ondas e frequências produzidas por galáxias distantes nestes comprimentos de onda e nessas frequências. Esse é o espectro eletromagnético. É tudo que nós sabemos sobre onda. É isso, meu pensador da física, mais uma resolução para você. Você viu que aulinha legal que entrou na sequência, com muita ludicidade. E o Mania de Física Premium, ele é assim. Se você for meu aluno, você vai ter isso e muito mais, além de uma relação direta comigo, que eu vou te preparar, te ajudar a se organizar, a conseguir gabaritar a prova de física dos vestibulares, e física não será um problema para você. Não esquece de compartilhar e entrar num grupo Mania de Física Premium. Estamos juntos, ciência também é cultura. Um abraço.